Oi turma, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, de verdade, que vocês estejam se cuidando, estão estudando direitinho, fazendo as atividades. Vamos nos esforçar, tá? É porque estamos passando por esse momento difícil que vamos baixar a cabeça, né, não? Então vamos lá, dando continuidade ao conteúdo, tá, gente? Estamos aí, finalizando aí o conteúdo sobre a Idade Média e vamos para uma das partes mais importantes do conteúdo, que é justamente um dos principais aspectos que vai marcar o fim da Idade Média, marcando aí o início da Idade Moderna, tá? Mas vamos ver um pouco disso mais para frente. Então, teve algumas correntes de pensamento, alguns acontecimentos que também marcaram bastante, mas aqui são momentos importantes para nós compreendermos, tá bom? Vejam só. Na aula passada nós falamos sobre as cruzadas, tá? Falamos aí sobre o reaquecimento comercial e vamos dar mais uma aprofundada agora para que nós possamos compreender bem qual é esse aspecto mais importante aí que marca essa transição não só do feudalismo para o capitalismo, mas também toda uma mudança de estrutura e classe social. Lembrando que esse acontecimento da transição do feudalismo para o capitalismo foi tão influente, tão importante, que não só marcou os períodos de grandes revoluções de diferentes países e regiões, mas também marcou uma influência também cultural muito forte, ideológica, que permanece até os dias de hoje, tá? Tanto que hoje nós vivemos aí num mundo completamente capitalista. São poucos os países hoje em dia que não seguem o sistema capitalista, pouquíssimos. Mas, na maioria, o Brasil, por exemplo, somos um país capitalista e somos uma consequência direta desse período aqui da história, tá bom? Da Idade Média. Então, vejam só. Sobre o reaquecimento comercial, né? O renascimento comercial. Bom, gente, as cruzadas, nós vimos aí que foi mandado, aí nós vimos a imposição de religião que estava ocorrendo durante a Idade Média, o cristianismo em oposição ao islamismo, uma briga muito forte, muito pesada que ocorreu durante a Idade Média, e as cruzadas foram um acontecimento aí em que um Papa Urbano mandou as suas tropas aí, fez uma força de expedição aí, uma tropa para poder ir para Jerusalém, retomar a terra que estava sob o controle dos islâmicos, dos muçulmanos, para os cristãos de volta. Então, ocorreram aí diversas viagens, diversas brigas, diversas guerras, batalhas que foram travadas para que ocorresse essa retomada de Jerusalém, beleza? Durante esse processo, gente, o que ocorreu foi que agora, como já mencionado na aula passada, os guerreiros e muitos mercadores, essas viagens, essas cruzadas que ocorreram, elas abriram possibilidades para que as pessoas da Europa tivessem contato, tivessem acesso a coisas, a elementos, a aspectos culturais de outras regiões do Oriente, por exemplo, mais especificamente. Então vejam, esse acesso proporcionado pelas cruzadas fez com que os europeus almejassem, desejassem adquirir mercadorias, objetos, recursos, matérias-primas que até então não circulavam na Europa, apenas no Oriente. Então vejam, com o tempo os mercadores começaram a proporcionar caravanas para essas regiões, para que eles pudessem ter acesso a essas mercadorias, às especiarias, para que pudessem ser comercializadas na Europa. Produtos que eram comercializados por preços gigantescos, absurdos. Por quê? Porque eram produtos que não tinham na Europa. Então vejam, esses produtos eles eram considerados algo extremamente valiosos. É bom nós compreendermos isso de um ponto de vista. Existe uma teoria, um aspecto econômico
que se chama a lei da oferta e da procura, que é basicamente, se eu tenho muito de um produto e pouca gente está procurando esse produto, a tendência é de que eu venda esse produto barato. Por quê? Porque se eu tenho muito dele e tem muita gente procurando, e tem pouca gente procurando, a tendência é que eu venda ele barato, porque se eu vender caro, ninguém vai querer comprar, já que tem muito. Mas agora, se eu tenho pouco de um produto e eu tenho muita gente procurando ele, eu vou vender caro. Por quê? Porque eu tenho pouco e eu tenho muita gente procurando, ou seja, se eu botar um valor caro, as pessoas vão comprar. Veja, como as especiarias elas eram muito raras, elas eram muito difíceis de serem transportadas de uma região para outra, fez com que o preço dela fosse elevado. E aí o que acabou sendo um item de luxo. Somente pessoas com bastante recursos poderiam adquirir essas especiarias. Mas, gente, é importante nós lembrarmos que essas especiarias elas melhoraram a vida das pessoas na Europa, porque tinham coisas que tinham utilidades gigantescas e aí serviu de grande ajuda para os europeus. Entre as especiarias, vale destacar essas aqui, existem outras, mas essas aqui foram bastante importantes, como por exemplo, o cravo, o gengibre, a pimenta e a canela. Essas aí foram bastante importantes aí na Europa, bastante circuladas. Além dessas especiarias, gente, os aspectos culturais também foram trazidos aí durante esse período das cruzadas. Porque, veja, esse contato de uma região, como eu mencionei na aula passada, acontece que os países eles tinham relações muito privadas, eles eram muito fechados. E aí, esse contato de um país com o outro fez com que as portas comerciais se abrissem. E quando as portas comerciais foram abertas, também os aspectos culturais acabaram se misturando. Porque nós estamos falando de quê? De uma região se comunicando com outra. O que até então era muito difícil, a não ser se fosse por um conflito. Mas agora a comunicação já estava tomando outras proporções. A economia, o comércio começou a crescer muito, começou a ficar muito forte, e aí isso foi desencadeando outras consequências. Então vejam, essas mercadorias, essas especiarias, elas eram levadas de duas diferentes formas, seja por terra ou por mar. Por terra ela era levada pelo Oriente, e por mar ela era trafegada pelo mar Mediterrâneo, tá bom? E é importante porque existiu aí o surgimento das cidades portuárias, as cidades que ficam nos litorais e recebem as mercadorias pelo mar. Geralmente, essas cidades portuárias, elas cresciam mais do que as outras, porque elas tinham uma maior facilidade de ter acesso a essas mercadorias por estarem no litoral, por estarem mais perto do mar. E a viagem pelo mar era muito mais fácil naquela época do que a viagem pela terra. Lembrando que nós estamos falando de um período que não tinha avião, tá, gente? Isso aí, Idade Média, nem sonhavam em criar algo que pudesse voar e ir para outras regiões. Mas vejam, até hoje, muitas das mercadorias são levadas pelo mar. Nós temos aí os portos, os navios cargueiros, nós temos aí o comércio muito forte que é levado através do mar. Então vejam, é um elemento que surgiu aqui nesse período, mas que permanece até os dias de hoje. Interessante, não? E aí, gente, isso também favoreceu a criação das tão famosas rotas comerciais. As rotas comerciais, justamente, são caminhos em que essas rotas, por terra ou por mar, as mercadorias eram levadas. O comércio ele era muito forte. Então vejam, também ao redor dessas rotas comerciais, as cidades que surgiram nessas rotas comerciais, elas cresceram bastante. Elas tiveram aí bastante crescimento, porque elas ficavam perto de onde a economia estava rolando ali. Então vejam, gente, lembrando que o feudalismo, o sistema de terras,
ainda existia, ainda era muito forte. Porém, esse sistema de transferência, de levar, de o comércio ter surgido, de levar mercadorias de um lugar para outro, ele entra em choque com o sistema do feudalismo. Por quê? Porque nós vimos que o sistema feudalista ele existe por um processo de subsistência. O que é subsistência? Ele produz o necessário para si mesmo. Ou seja, ele não necessita, ele não é uma necessidade dele de ter um comércio. Mas esse processo que foi provocado pelas especiarias do reaquecimento comercial, ele entrou em choque. Ele começou a entrar em choque, porque com o feudalismo, justamente por essa mudança de método de se adquirir as coisas. Beleza, gente? É importante vocês pegarem isso para que nós possamos compreender bem o conteúdo, tá bom? Então veja, as rotas comerciais favoreceram aí a força, a fortificação, o crescimento das regiões ali ao redor delas, perto delas, e aí favoreceu a origem de uma nova classe social, tá bom, gente? Que é chamada aí dos burgos. A classe social, mais especificamente, é a burguesia, tá bom? Os burgos eram a parte do comércio em que começou a crescer muito durante esse período do reaquecimento comercial. Geralmente, nesse período, os castelos que existiam, eles eram protegidos por muralhas. Dentro dessas muralhas, existiam esse comércio. E aí, eles passaram a ser chamados de burgos, tendo aí sua própria forma de se relacionar entre eles, claro, utilizando o comércio como a força deles de mantimento. E aí, eles começaram a crescer cada vez mais até se transformarem em uma classe social, que é a classe dos burgueses, que é justamente a classe social que vai proporcionar uma grande mudança na sociedade, tá bom, gente? É importante vocês lembrarem, pegarem bem esse nome, a burguesia, essa nova classe social que surgiu por causa do comércio, porque eles vão ser responsáveis por grandes mudanças na história da humanidade, tá bom, gente? E aí, tá aqui os burgos, o comércio, e aí foi necessário agora não mais a economia por escambo, por troca ou apenas por serviços, mas também agora o comércio seria necessário implantar uma economia monetária. Quem sabe o que é uma economia monetária? A economia monetária é justamente aquela que precisa do quê? Dinheiro, beleza, gente? O dinheiro ele começou a ser implementado, que a moeda ele começou a ser reimplementada, porque com o sistema feudal não precisava da economia monetária, era subsistência ou a troca, escambo. Agora, com a economia fervendo, as mercadorias começaram a ficar muito procuradas, o comércio começou a ficar muito forte, e aí foi necessário implantar uma economia monetária, a moeda. A princípio, a moeda ela era prata ou ouro, ou algum tipo de metal, alguma coisa assim mais valiosa, mas normalmente era metal ou ouro, que era utilizado como moeda de troca, era aquilo que intermediava uma mercadoria e outra. Assim como nós hoje, para comprarmos algo, nós damos o dinheiro que ganhamos normalmente por fornecer também alguma outra mercadoria, seja uma mercadoria física ou um trabalho mesmo, o nosso serviço. Bom, gente, na próxima aula nós iremos dar oportunidade para poder concluir o que seria aí o fim do feudalismo, beleza? Então, qualquer dúvida, perguntem, falem conosco e aí até a próxima aula, beleza, gente? Tchau!